Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito das reações de combustão, que é a mesma coisa que queima ou explosão. Essa é a reação mais usada quando se quer obter energia. Aí nos motores dos carros, quando se pensa na boca do fogão para fazer uma comidinha, quando se fala aí nas termoelétricas, para obtenção aí de energia elétrica. Quando se fala em queima, quando você vê alguma coisa queimando, nós temos aqui, normalmente, 3 fases nessa chama. Você tem aqui uma parte azul, essa parte azul é onde a combustão está começando a acontecer. É a mistura do combustível com o oxigênio, com o comburente aí do ar. E aí, a hora que você passa o dedo aqui, olha, você não queima, que é a parte fria da chama. Na parte amarela é onde acontece a combustão incompleta. Nós vamos mostrar como é que se equaciona daqui a pouquinho. E a parte mais quente da chama é uma parte invisível, que sobrepõe aqui essa parte amarela. E para a gente mostrar isso, para mostrar que é a parte mais quente, quando a gente aproxima aqui do papel, olha, veja que eu não preciso encostar lá, olha, que nós já temos aqui a combustão. E para não pegar fogo no estúdio, vamos apagar aqui, olha. Quando se fala na reação de combustão, lógico que a gente tem que pensar aí nos combustíveis convencionais, E aí temos aí os derivados de petróleo, que é quando se fala no combustível fóssil, e no etanol. E aí eu queria que você acompanhasse na tela toda essa sequência de equacionamento para a gente ver todas as reações que acontecem numa queima. Acompanhe aí comigo. Pegando como exemplo aí os combustíveis fósseis, Combustível fóssil, essencialmente os derivados de petróleo, é uma grande mistura de hidrocarbonetos que a gente pode representar aí por CXHY. E o etanol, o nosso grande combustível obtido da cana-de-açúcar, a gente representa aí por C2H5OH. Quando se fala em reação de combustão, é a reação com o oxigênio, o oxigênio presente aí no ar. A maior parte do combustível sofre a combustão completa, produzindo aí gás carbônico e água, que é aquela parte mais quente da chama. Só que uma pequena parte do combustível sofre combustão incompleta, produzindo aí CO e água, e carvão em água. CO e água e carvão em água são as combustões chamadas aí de incompleta ou então combustão parcial. Só que o que entra no motor para fazer a combustão é o ar atmosférico. Então, além do oxigênio, nós também temos a presença do nitrogênio. O nitrogênio é uma substância que apresenta uma reatividade muito pequena. Mas dentro do motor, com bastante temperatura, a pressão exercida pelos pistões lá no motor, o nitrogênio acaba reagindo um pouquinho. E sai aí nos canos de escapamento também o NO. O nitrogênio N2 é muito pouco reativo. Mas o NO é uma substância muito reativa. Assim que sai dos canos de escapamento, ele se transforma instantaneamente em NO2. Nos combustíveis derivados de petróleo, está aí nos combustíveis fósseis, nós ainda temos certas quantidades de enxofre. Esse enxofre reage com o oxigênio e produz o SO2. E esse SO2, em contato com o ar atmosférico, se transforma em SO3. E ainda, no caso dos combustíveis fósseis, nós temos também hidrocarbonetos não queimados, quer dizer, que passam aí por todo o processo sem sofrer a combustão. E no caso do etanol, nós temos a produção ainda do etanol, que é o C2H4O, que é um aldeído, que trata-se de uma substância aí bastante tóxica. Agora a gente tem que dar uma olhadinha no que essas substâncias que saem aí nos canos de escapamento, lançadas na nossa atmosfera, podem causar de mal. Quando se fala aí no gás carbônico, o CO2, é um óxido ácido, em contato com a água da chuva, forma o H2CO3, que é a chuva ácida em ambiente não poluído, Mas o H2CO3 é um ácido muito fraquinho, O H2CO3 é uma substância muito instável, volta a se decompor em gás carbônico e água. Quer dizer, a acidez da chuva no ambiente não poluído, essa não faz mal para ninguém. O grande problema do CO2 é que, aliás, o problema é o seu excesso. Porque, naturalmente, numa atmosfera despoluída e seca, nós temos cerca de 0,03% de gás carbônico. E essa quantidade de gás carbônico, de 0,03%, é fundamental porque o CO2 ele retém calor aqui na Terra. E essa retenção de calor é chamado de efeito estufa, que é um fenômeno natural e fundamental para o controle térmico da Terra. Mas nos canos de escapamento, saindo essa quantidade excessiva de CO2, a retenção de calor ficou maior. E com essa retenção de calor maior, houve um aumento na temperatura média da Terra. É por isso que o CO2 é apontado como o grande vilão aí do aquecimento global. Uma outra substância que a gente tem que comentar é o monóxido de carbono, CO. Essa substância, esse gás, é uma substância altamente tóxica.
Só para lembrar um pouquinho, o transporte de gases dentro do nosso organismo, quando a gente respira, o oxigênio vai lá para o pulmão, jogado na corrente sanguínea, a hemoglobina se liga ao oxigênio, né? E essa ligação do oxigênio com a hemoglobina é uma ligação muito instável. Mas aí a hemoglobina consegue carregar um pouquinho o oxigênio. Mas como essa ligação é instável, essa ligação se quebra. Aí vem uma outra hemoglobina, carrega mais um pouquinho, que se quebra, carrega mais um pouquinho até chegar o oxigênio à célula. Quando o oxigênio é entregue aí à célula, a mitocôndria, né, pega o oxigênio, faz oxidação celular, ciclo de Krebs, produz ATP e produz energia e produz gás carbônico. Esse gás carbônico é lançado na corrente sanguínea. Aí a hemoglobina se liga ao CO2, só que essa ligação entre hemoglobina e gás carbônico também é uma ligação instável, então ela se quebra rapidinho. Mas a hemoglobina carrega um pouquinho, a ligação quebra, vem uma outra hemoglobina, pega o CO2, carrega mais um pouquinho até chegar aos pulmões, onde nós jogamos isso para a atmosfera. O monóxido de carbono com a hemoglobina forma uma ligação estável. Então, se eu estou num ambiente onde tem uma quantidade, nem precisa ser muito grande, de monóxido de carbono, conforme a gente vai respirando, esse CO que cai na corrente sanguínea, a hemoglobina se liga ao CO e essa ligação demora para quebrar. Se essa ligação demora para quebrar, quer dizer que essa hemoglobina não vai se ligar ao oxigênio. E se não vai se ligar ao oxigênio, vai começar a faltar oxigênio aí nas células. Pode causar até a morte. É por isso que a gente não pode ficar esquentando um carro dentro de uma garagem fechada. Essa substância, o monóxido de carbono, é o responsável por aquela placa que aparece em alguns túneis um pouquinho mais longos que vem escrito assim: em caso de congestionamento, desligue o motor. Uma outra substância que a gente também tem que levar em conta é a fuligem. A fuligem é o carvão, é o único produto sólido da combustão. O nosso pulmão, ele sabe trabalhar direitinho com substância gasosa. Com substância sólida ele não é muito bom, não. Então é por isso que pessoas que moram ou trabalham em regiões metropolitanas, como respiram muito dessa fuligem, que ele fica em partículas, né, muito pequenininhas aí na atmosfera, isso daí vai para o pulmão e a eliminação é dificultada. A fuligem é o grande responsável por doenças respiratórias como rinite, asma, bronquite, tão comuns em pessoas que trabalham ou moram nessas regiões metropolitanas. Durante a combustão, nós mostramos, né, que o que entra para fazer a combustão é o ar atmosférico, e aí você tem a entrada de nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio é uma substância que a sua estabilidade é muito grande, é uma substância muito pouco reativa, mas dentro do motor acaba reagindo um pouquinho. O N2 reage com o O2 produzindo NO. Esse NO, quando sai do cano de escapamento, ele se transforma instantaneamente em NO2. Devido à baixa reatividade do nitrogênio, a quantidade desses óxidos de nitrogênio que saem aí dos canos de escapamento é uma quantidade muito pequenininha. Só que a nossa frota ela é de milhões de carros, né? Pra você ter uma ideia, o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, ele é um gás de coloração castanha. Quando a gente observa uma região metropolitana que está aí um tempo sem chover, qual que é a coloração do céu? É castanho, né? Por conta da quantidade excessiva desse gás. Quer dizer, a quantidade que sai em cada cano de escapamento é pequena, mas como a nossa frota é de milhões de carros, essa quantidade fica alarmante. O NO2, ele é o principal responsável pela poluição do ar com o ozônio. Acompanhe a reação comigo aí na tela. O NO2 presente na atmosfera reage com o oxigênio do ar, produzindo NO e ozônio. Lembra, o NO ele se transforma rapidamente em NO2, que vai reagir com mais oxigênio para produzir mais NO e lançar mais ozônio aqui na atmosfera. O ozônio ele é muito importante lá na estratosfera. A cerca é uma altitude de 10 a 40 quilômetros em relação ao nível do mar, que lá ele filtra os raios solares. O ozônio aqui na nossa atmosfera, ele é altamente prejudicial porque é uma substância muito oxidante. Uma outra substância que a gente também tem que falar é a respeito aí do SO3, que são os óxidos de enxofre. Esses são produtos da combustão só dos derivados de petróleo, só dos combustíveis fósseis em geral. Aliás, os derivados de petróleo são classificados aí como mais poluentes quando comparado, por exemplo, ao etanol, por lançarem na atmosfera esses óxidos de enxofre. O SO3, ele é um óxido ácido, que em contato com a água da chuva vai produzir um ácido. Então acompanhe a reação comigo aqui na tela.
O SO3 presente aí na atmosfera, em contato com a água da chuva, nós temos a produção do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, um ácido bastante forte, né? E ainda, quando você tem aí a chuva, o NO2, aquela substância que apresenta a coloração castanho, também reage com a água da chuva, produzindo o HNO2 e o HNO3. O HNO2 é o ácido nitroso e o HNO3 é o ácido nítrico. Nós tínhamos comentado que a chuva ácida em ambiente não poluído formava lá o H2CO3, que é o ácido carbônico, e esse daí não faz mal para ninguém. Agora nós estamos mostrando que em função da poluição, nós temos aí a formação do ácido sulfúrico, temos a formação do ácido nitroso, que é o HNO2, e do ácido nítrico, quer dizer, em quantidades bastante consideráveis. Quer dizer, num ambiente poluído, a chuva é muito mais ácida do que num ambiente não poluído. Algumas medidas mostram que em regiões metropolitanas, como São Paulo, por exemplo, a chuva chega a ser 1000 vezes mais ácida do que num ambiente não poluído. Mas o que as autoridades estão fazendo em relação a isso, né? Todas essas substâncias lançadas nesse cano de escapamento em quantidades excessivas, com todos esses problemas que a gente acabou de citar. Bom, primeiro, que as empresas que produzem aí os derivados de petróleo têm que passar esses derivados de petróleo por uma purificação para diminuir a quantidade de enxofre. Então hoje, a gasolina, o diesel, o que a gente se utiliza, já tem uma quantidade de enxofre menor que tinha aí no passado. E além disso, toda a tecnologia, né? Hoje com toda a tecnologia que a gente tem, injeção eletrônica, todos os motores com funcionamento muito melhor, o rendimento é muito maior. Então a quantidade de combustões incompletas, ela é muito menor. Só que a frota aumenta violentamente a cada dia. E o que está sendo feito em relação a isso? Os carros mais modernos saem com um aparelhinho que é chamado de conversor catalítico. Conversor, porque dentro dele vão acontecer aí uma série de reações. E catalítico, porque é um aparelho que nós vamos mostrar daqui a pouquinho o seu funcionamento, ele segura todos esses produtos da combustão do lado durante um certo tempo para que seja possível a ocorrência de reações. Só que o tempo que eles ficam lá dentro não é suficiente para a reação acontecer. Por isso que dentro dele tem que ter algumas substâncias que são chamadas de catalisadores. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação. Quer dizer, vão acontecer reações na presença de catalisador, quer dizer, com alta velocidade. E aí eu queria que você acompanhasse comigo aqui na tela todo o funcionamento de um catalisador. Acompanhe aqui comigo. A gente chama de catalisador, né, o que corretamente tem que ser chamado aí de conversor catalítico. Dentro do motor são produzidas aquele monte de substâncias, né, o CO2, o CO, a água, o carvão, que é o único produto sólido da combustão, o NO. SO2 e CXHY é por conta dos combustíveis fósseis, né, essencialmente os derivados de petróleo. E o C2H4O só por causa do etanol. Todas essas substâncias saem pelos canos de escapamento. Agora, nos carros que tem esse conversor catalítico, na boquinha do cano de escapamento, lá pertinho do motor, tem aqui esse aparelho. Esse aparelho, ele é uma grande colmeia de abelhas, né? Ele tem um monte de pequenos buracos justamente para conseguir reter toda essa mistura de gases, toda essa mistura de substâncias, para que seja possível a ocorrência da reação. Então, esquematicamente, olha só o que nós temos. Você tem aqui toda essa mistura gasosa e eu tenho aqui essas barreiras, olha, que vão dificultar a saída de gás. Então, para ele conseguir sair, ele vai ter que percorrer aqui, olha, vai ter que fazer todo esse percurso para conseguir sair aqui para a atmosfera. Só que com o gás carbônico, com a água e com o SO3, não tem o que fazer. Eles passam por esse aparelho aqui como se nada tivesse acontecido. Agora, esse aparelho, ele foi idealizado especialmente por causa do NO. Acompanha comigo essa sequência de reações. Olha só, o NO, aqui dentro, em um determinado momento, ele vai se transformar em N2 e O2. Aí, esse oxigênio que foi produzido aqui dentro do aparelho, olha, ele vai reagir com o monóxido de carbono, com o CXHY, com o C2H4O e vai produzir gás carbônico e água. Então, quer dizer que dentro desse aparelho, nós vamos ter a produção de uma quantidade de nitrogênio, que vai ser lançado pelo cano de escapamento, nós vamos ter aqui o lançamento aí de água e CO2, uma quantidade um pouquinho maior, mas em compensação, não vai ser lançado NO, nem CO, nem CXHY, e nem o C2H4O.
Então aqui, além disso, né, a gente tem aqui a fuligem. A fuligem é o único produto sólido aí da combustão, né? E aí, essa fuligem, conforme vai passando aqui por dentro desse conversor catalítico, ele também fica retido. Então um carro que tem aí o conversor catalítico, a quantidade de fuligem que sai no cano de escapamento é uma quantidade bem menor. Se bem que sempre sai, né? Porque quando a gente pega aí qualquer que seja o combustível usado pelo carro, se você passa o dedo dentro do cano de escapamento, ele sai preto, né? O responsável é exatamente a fuligem. Mas voltando aqui a essa tela, acompanha aqui, olha. Essas aqui são todas as substâncias que são lançadas num cano de escapamento de um carro que não tem conversor catalítico. E essas aqui são as substâncias que são lançadas no motor de um carro que tem o conversor catalítico. Quer dizer, o conversor catalítico faz com que o lançamento de substâncias aí na atmosfera sejam substâncias muito menos prejudiciais sem a sua utilização. Então é por isso que a gente tem que aprovar o conversor catalítico e tem que incentivar aí o seu uso. E aí chega a ser alguns absurdos, né? Porque esse aparelho ele é relativamente caro e depois de um tempo, é lógico, como qualquer outra peça, ele tem um tempo de vida útil, ele vai ter que ser trocado. Você lembra que nós mostramos o aparelho agora há pouco? Lá o conversor catalítico era uma colmeia de abelhas. Hoje, quando você tem o carro vistoriado, em uma batida qualquer dos policiais, eles dão uma olhadinha para ver se tem o conversor catalítico. Mas quando quebra o conversor catalítico, o motorista, ao invés de trocar, sabe o que eles fazem? Eles quebram aquela colmeia, quebram e voltam lá. A hora que o policial olha, está lá o conversor catalítico, mas ele não está funcionando. A esperteza contribuindo aí para que o planeta fique ainda pior, né? Mas veja bem, mas e você? O que está fazendo, né? As autoridades estão forçando aí os que comercializam aí o petróleo a passar por uma purificação para que se tenha aí menores quantidades de enxofre. A indústria automobilística aumentando a tecnologia dos motores para ter mais combustão completa, o conversor catalítico para diminuir aí os poluentes. E nós, o que estamos fazendo, né? Mas o que a gente pode fazer? Onde é que eu posso contribuir para essas reações de combustão? Primeiro, eu posso usar menos carro. Só que a gente sabe que isso nem sempre é possível. Mas se for possível, por favor, um sacrifíciozinho. E afinal de contas, né, uma caminhada não faz mal para ninguém, aliás, faz muito bem. E outra coisa, né? Antigamente tinha um ditado que dizia assim, que todo homem ele tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. E é lógico que esse ditado continua valendo, porém, com algumas evoluções, né? Porque tem que continuar, o homem tem que escrever um livro mesmo, tem que deixar aí todos os seus experimentos aí para a posteridade, né? Tem que ter um filho, e um filho só, porque vocês custam caro pra caramba. Agora tem que plantar árvore, mas não é uma árvore, nós temos que plantar muita árvore. É aí que a gente pode dar uma contribuição significativa aí para o planeta. Acompanha comigo aí na tela essa tão famosa e maravilhosa reação. Dá uma olhadinha aqui comigo. A reação de fotossíntese. Os vegetais absorvem o gás carbônico da atmosfera, que é exatamente isso que a gente quer, né? Tirar o CO2 para diminuir essa intensificação do efeito estufa. Absorve a água líquida aí do solo. Com a luz que é proveniente aí do sol, ele faz essa reação, produzindo aqui o C6H12O6, que é o seu alimento, né? Que faz com que a planta aí cresça, levando o gás oxigênio aí novamente para a atmosfera. Essa reação de fotossíntese é o que é chamado aí de sequestro de carbono. Então, quando se fala em sequestro de carbono, quer dizer, a plantação aí de árvores, de vegetais em geral, para se retirar o gás carbônico aí da atmosfera. Então, essa coisa de sustentabilidade, que parece que está tão distante, né, que eu não posso ajudar em nada, está aí. Então, você que ainda é novo, não esqueça. Escreva um livro. Tenha um filho. E plante muitas árvores. O planeta pede a sua ajuda. Valeu? Até a próxima, foi um prazer. Tchau.